Gravando, ok. Bom dia. Vamos falar de Descartes. Já estamos bastante tempo falando dele, né? Vamos tentar encerrar esse papo. Espero que vocês estejam bem aí, voltando às atividades presenciais. Algumas atividades, né? Vocês já estão fazendo. Espero que esteja sendo legal. Meu filho voltou essa semana. Assim, ele voltou desde o ano passado, né? Mas ele estuda numa escola integral. E agora, depois do carnaval, voltou integralmente. Antes estava sendo só meio período e com metade da turma. Agora ele voltou integralmente com a turma toda. A escola tá lotada de criança, coisa e tal. Aí ele tá felicíssimo, né? Porque, enfim, apesar das matérias, ir pra escola é bem legal, né? Ver a galera e brincar no pátio, né? Educação física lotada. Estou bastante feliz por ele. Eu volto só em maio. Vocês vão viver offline, né? Não virtualmente, somente em maio. Não sei se vou dar aula para vocês no terceiro ano, mas de todo modo, se vocês virem uma pessoa cabeluda andando pelos corredores, bem possivelmente que seja eu, né? Um homem cabeludo, né? Talvez seja eu. Não sei como os meus colegas professores estão, porque faz 2 anos que não os vejo. Não sei como é que tá o cabelo deles. Antes da pandemia, quem tinha cabelo comprido era só o professor de física. E nenhum homem mais tinha cabelo comprido. Enfim. Mas eu não sei como é que tá o cabelo dos outros. Então eu espero que esteja sendo bom esse retorno para vocês, né? E esteja produtivo. Então vamos terminar de falar de Descartes. Hoje, no final dessa aula, eu vou abrir o fórum, tá? O primeiro fórum para vocês fazerem. É bem possível que essa etapa tenha só 2 fóruns, tá? Esse fórum e o fórum do próximo conteúdo, tá bom? Então é bem possível que tenha somente 2 fóruns. Então depois dessa aula de hoje eu abro o primeiro fórum dessa etapa, tá bom? Bom, então a gente vinha conversando sobre Descartes, René Descartes, filósofo francês, o pai da filosofia moderna. A gente viu que ele era matemático, ele é o cara do plano cartesiano, ele tem contribuições na física, parece também que ele tem algumas pesquisas na área de biologia, medicina. Ele foi uma dessas mentes geniais que passam pelo mundo e as questões que ele levanta transformam, né, o pensamento de uma cultura, de um povo, de uma era, de uma geração. E no caso do conhecimento, né, além das contribuições matemáticas e físicas do Descartes, ele tem uma grande contribuição na filosofia, que é mudar a pesquisa ou mudar o foco do campo que a gente chama de teoria do conhecimento, que é aquela parte da filosofia que estuda o conhecimento. O que nós podemos conhecer, se podemos conhecer alguma coisa, como saber se aquilo que a gente conhece é verdadeiro ou não. E por conta disso, Descartes é chamado de pai da modernidade, de pai da filosofia moderna. Qual foi a contribuição dele, que a gente viu? Os filósofos antigos e até a Idade Média, eles se perguntavam pela essência da verdade, o que é a verdade. E tentando definir o que viria a ser a verdade, o conhecimento verdadeiro, eles acabaram chegando a várias definições diferentes. Por exemplo, o Platão dizia que a verdade é o conhecimento que está no mundo das ideias. O Aristóteles falava que a verdade é um conhecimento que não está no mundo das ideias, mas está presente nas próprias coisas. E a gente conhece a partir das causas,
né, estudando as causas que fazem as coisas acontecerem. Os filósofos medievais, eles falavam que o conhecimento é Deus, né, a verdade é Deus. Então, à medida que a gente conhece Deus, a gente vai conhecendo a verdade e se afastando do engano, do erro, e assim por diante. Tinha também aquelas correntes filosóficas que não achavam possível a gente conhecer a verdade, os relativistas e os céticos. Os relativistas diziam que todo conhecimento que a gente tem, ele é fruto da experiência de cada um. A gente conhece as coisas a partir das nossas experiências, então por isso o conhecimento ele é sempre relativo às nossas experiências. Não existe uma verdade que seja universal, digamos assim, né? Isso não significa dizer que todas as nossas experiências elas sejam verdadeiras, tá? Mas que o nosso conhecimento a respeito de tudo que existe é sempre conhecimento que parte da experiência. E tinha os filósofos céticos que afirmavam que não é possível conhecer nada com certeza, porque a nossa mente não é capaz do conhecimento verdadeiro, né? Tem um dos filósofos que dizia assim que a gente não consegue pensar acerca da verdade. Se a gente consegue pensar acerca da verdade, a gente não consegue falar a verdade, não consegue transformar essa ideia em palavras, e não conseguindo transformar essa ideia em palavras, então, na verdade, a gente não consegue comunicar a verdade, então é impossível conhecer a verdade, digamos assim. Então, essa discussão, né, sobre o conhecimento verdadeiro não é recente, não nasceu por conta das fake news, não é culpa dos grupos de WhatsApp que ficam espalhando notícias falsas, mas é um conhecimento, é uma questão que vem desde a origem da filosofia. O Descartes ele vai mudar a pergunta, ele vai dizer que a gente não deve se perguntar sobre o que é verdade, a gente tem que fazer uma pergunta anterior a essa, que é a pergunta sobre como conhecer a verdade. Segundo o Descartes, o problema da filosofia, até a época dele, era porque os filósofos se perguntavam acerca da verdade sem antes se preocupar com um método para conhecê-la. E aí, sem a gente ter um método definido para conhecer as coisas, acaba que cada um utiliza de caminhos, de estratégias, de ferramentas diferentes para a gente conhecer a verdade, conhecer qualquer coisa. E tomando caminhos diferentes, a gente acaba tendo conclusões diferentes muitas vezes. Então, para o Descartes, o problema da filosofia, até a época dele, era um problema a respeito do método. Era preciso, então, a gente se perguntar sobre qual é o método, ou o melhor método, ou o método correto para conduzir o nosso conhecimento. Porque um método correto leva a um conhecimento correto. Então, por isso que o Descartes ele é esse cara que, muda tudo, né? A partir dele, começa a surgir uma parte da filosofia que a gente começa a chamar de epistemologia, né? Que é uma discussão sobre método mesmo, né? Qual é o método de conhecimento? E na filosofia vão ter vários métodos, né? Tem o método histórico-crítico, tem o método dialético, o materialismo dialético, fenomenologia, desconstrucionismo, estruturalismo, enfim, vai ter uma diversidade de métodos. E dependendo do método que você usa para pesquisar, você chega a conclusões diferentes. Tá? Se você ler, por exemplo, Hegel e lê Marx, o Hegel usa a dialética, o Marx usa a dialética materialista. Eles vão ter conclusões diferentes a respeito dos problemas. Se você lê Kant, que usa um método crítico, criticismo, e lê os existencialistas, Sartre, Merleau-Ponty, Heidegger, que usam a fenomenologia como método, você vai ter conclusões diferentes a respeito dos mesmos problemas estudados, né? Então é isso que o Descartes aponta. É preciso que a gente encontre um método que seja capaz de guiar a nossa razão para o conhecimento dito como verdadeiro. E aí, claro, o Descartes ele vai dizer que encontrou o método para isso e ele resolveu o problema. Claro, como todo filósofo, né, tem que ser uma pessoa arrogante. Não tem como você ser filósofo se você não for uma pessoa arrogante, no sentido de ser uma pessoa que queira descobrir
a solução dos problemas e defender que a solução dos problemas é essa solução que você encontrou, né? Não tem como você ser filósofo sem ter essa ambição, ambição arrogante. Não tem como. O Jonathan se pergunta aqui o comunismo. Você pergunta em relação ao Marx, porque eu falei do Marx? É isso, Jonathan? Alô, Jonathan, me ajuda aí. Ah, tá, obrigado da última aula. Ah, não. Ah, precisei dar uma chacoalhada, né? Naquela aula. Não, mas assim, o comunismo, né, só para dar um ensejo aqui, o comunismo não é um método de conhecimento, né? O comunismo é uma doutrina política, é diferente, tá? Não tem a ver com modos de conhecer a verdade, né? Comunismo, capitalismo, liberalismo, anarquismo, a gente chama de doutrinas políticas, que tem a ver com qual seria a melhor maneira de constituir uma sociedade justa, tá? Então, todas essas doutrinas políticas, elas têm como pano de fundo a pergunta: o que é uma sociedade justa? Certo? Então, é uma reflexão política, não é uma reflexão sobre conhecimento, tá? Então, tem essas diferenças. Política vocês vão ver no terceiro ano. No terceiro ano vão ter dois temas, né? Ética, 2 bimestres falando de ética e 2 bimestres falando de política. O Descartes, por exemplo, ele não fala sobre política. O Descartes ele fala sobre conhecimento, teoria do conhecimento, e ele fala sobre ética, um pouco sobre ética. Mas o Descartes não trata de política, ele não trata de estética, que é discussão sobre a beleza, né? O Descartes não trata desses temas, certo? Ele só trata de teoria do conhecimento e alguma coisa sobre ética. Ele trabalha. Tem outros filósofos que já discutem tudo. Por exemplo, uh, Platão, né? O Gabriel está aqui, pouco comenta, mas o Platão ele fala de tudo. Fala de política, fala de ética, fala de teoria do conhecimento, fala de teoria da arte, né? Estética, fala de lógica. O Platão ele fala de tudo. O Hegel fala de tudo. O Aristóteles fala de tudo. Né? Mas a maioria dos filósofos não falam sobre tudo, falam de alguns temas específicos só. O Gabriel pergunta se eu acho que Sócrates existiu ou era personagem do livro de Platão. Pra mim, é indiferente se ele existiu ou não. Mas as evidências apontam para que esse cara existiu mesmo. Comentei no primeiro ano com vocês sobre isso, né? As evidências históricas apontam para que tenha existido esse personagem chamado Sócrates. As evidências históricas apontam para isso, que realmente existiu esse cara. Mas para mim é indiferente, assim, se ele existiu ou não, se ele foi personagem. Igual Homero. Homero foi uma pessoa ou foi um grupo de pessoas? Não sei, para mim é irrelevante. É irrelevante. Bom, então é porque assim, não importa, né? Para filosofia não importa se Sócrates existiu ou não. É, ele não é assim, o salvador dos filósofos, né? Ele não é o santo dos filósofos. Assim como, diferentemente, por exemplo, da discussão sobre Jesus para os cristãos, né? Porque, para quem não é cristão, se Jesus existiu ou não é indiferente, né? Agora, para o cristão, é importante que Jesus tenha existido mesmo, porque a crença é de que Jesus foi um cara que viveu e morreu para salvar as pessoas do inferno, né? Salvar do pecado, da danação eterna, né? Na filosofia não é importante que o Sócrates tenha existido ou não, porque ele não é o salvador, né? Então, nesse sentido, assim. Como no budismo, por exemplo, para quem não é budista, se Buda existiu ou não interessa, né? É legal as coisas que o Buda falou, show. Agora, para um budista, sim, é importante que o Buda tenha existido, porque
ele seria o ser humano que alcançou a iluminação, né? Então, todo budista ele toma o Buda como inspiração para também alcançar a iluminação, né? Não que o Buda salve, mas é importante que a pessoa física do Buda tenha existido, porque é o indício de que se o Buda físico conseguiu, nós pessoas também podemos conseguir, né? Agora, para a filosofia, se o Sócrates existiu ou não, é irrelevante. O Gabriel pergunta se água na taça. É água na taça porque sou uma pessoa sofisticada. E porque os outros copos estão todos sujos. É por isso. o, o, o Jonatas pergunta se realmente importa se alguém existiu ou não. Importa então, por isso que eu falei, pro cristianismo importa se Jesus existiu ou não, né? Porque Jesus é a pessoa que morre para salvar as pessoas. Então, no caso é importante, né, que tenha existido, né? Para o budismo é importante que o Buda tenha existido, porque o Buda é o exemplo de que nós, seres humanos, também conseguimos alcançar a iluminação, né? Então, sim, é importante. Importa se alguém existiu ou não. Em algumas situações importa, sim. Né? Importa. Bom, então, Então o Descartes ele vai escrever um livro chamado... Ele não vai escrever um livro, né? Ele vai escrever o prefácio de um livro de física, onde ele vai descrever o método dele. E aí, hoje, vou falar sobre esse ponto, né? Quais são as regras do método cartesiano? Qual foi o método que ele criou para, enfim, que o conhecimento seja seguro, né? E esse método dele é baseado em quatro princípios. Não sei se vocês já leram a aula, né? Que está na plataforma, mas eu coloco lá na parte, no livro que eu coloco Descartes, Uma Mente Inquieta, né? Lá diz. E aí eu vou ler, né? Os quatro princípios que estão lá e vou explicar. Então o método cartesiano, ele tem quatro princípios que eu falei, né? Então, o primeiro princípio, o Descartes, ele fala assim, qual é a primeira regra do método dele? Nunca aceitar coisa alguma como verdadeira, sem a conhecer evidentemente como tal. Nunca aceitar alguma coisa como verdadeira, sem a reconhecer evidentemente como tal. O que ele vai falar nesta regra? Uma coisa bem simples, simples até demais. Você não pode aceitar como verdade, a princípio, alguma coisa que possa ser colocada em dúvida. Qualquer conhecimento, qualquer saber que eu possa duvidar, eu não posso, a princípio, tomar como verdade. O Jonatas comenta que é quase isso, Jonatas. O Jonatas fala assim, resumindo, sem fonte é fake. Então, é quase isso. Sem fonte, eu não posso dizer que é verdade. Eu não posso afirmar que é fake, porque eu estou em dúvida. Certo? Se eu estou em dúvida, eu não posso nem afirmar que é verdadeiro e nem afirmar que é falso. Eu estou em dúvida. Não sei. Tá bom? Então, assim, eu não posso tomar como verdade alguma coisa ou qualquer coisa que possa ser posta em dúvida. Qualquer dúvida, a dúvida mais ridícula que seja, já é uma dúvida. Então a gente pode dizer assim, que a regra para alguma coisa ser verdadeira para Descartes, a regra é ser um conhecimento indubitável, um conhecimento sem dúvida nenhuma. É isso que ele quer dizer com a frase sem, eu não posso aceitar como verdade
sem a conhecer evidentemente como tal. Evidentemente é, sem dúvida nenhuma, isto é verdade. Sem dúvida nenhuma, isso é verdade. E aí, tem um livro que o Descartes escreve, que é Meditações Metafísicas, aonde ele vai aplicar esse primeiro princípio para investigar a realidade das coisas e a realidade do conhecimento. E lá nesse livro tem um argumento muito famoso do Descartes, que é o chamado argumento do sonho. E aí eu vou falar desse argumento do sonho para explicar esse primeiro princípio do método cartesiano. Então lá ele fala assim nessa dúvida. Eu estou acordado, né? Eu estou aqui dando aula para vocês. Mas quem me garante que eu realmente estou aqui dando aula neste momento? O que me garante que este evento está realmente acontecendo? O que me garante que vocês estão aí, do outro lado? E o que me garante que eu estou aqui sentado nessa poltrona de frente para esse computador, segurando essa taça chiquérrima com água saborizada com hortelã? O que me garante que este evento realmente é real, é verdadeiro? Né? Porque eu posso duvidar desse evento. Né? Por exemplo, eu posso estar sonhando. Eu posso estar sonhando que eu estou dando aula. Eu posso estar sonhando que eu estou fazendo isso. Para alguns professores não seria um sonho, seria um pesadelo, né? Mas no meu caso seria um sonho mesmo, né? Ah, Rafael, nada a ver, né? Esse negócio de sonhar. Não, como assim nada a ver? Não tem alguns sonhos que parecem muito reais? Aquele clássico sonho de que a gente está caindo de um prédio, de um penhasco, e aí na hora que a gente vai se estabacar no chão, a gente acorda, né? Acorda assim, caramba, nossa. Aí quando você acorda você pensa, ufa, era só um sonho. Por que você pensa, ufa, era só um sonho? Porque durante o sonho você achava que era verdade. Por isso. Tem aqueles sonhos que a gente sonha e tá tão bom, né? Tá tão gostoso o sonho que quando a gente acorda fica até triste. Porque percebeu que era um sonho. Queria que o sonho continuasse. Até a gente tenta voltar a dormir para ver se retoma o sonho, né? Para ver se ele continua. Então, assim, enquanto a gente sonha, em muitas situações, parece que o sonho ele é real, ele é verdadeiro. Então, se no momento do sonho as coisas me parecem reais, como é que eu sei? Se agora, neste exato momento, eu estou acordado ou eu estou sonhando? O que me garante isso? Ah, tem um teste do beliscão. Dá um beliscão na pessoa que se doer é porque a pessoa está acordada. Na verdade, não. Na verdade, quando a gente sonha, a gente sente dor também. A gente sonha, a gente sente dor. Tanto que a gente acorda dolorido, muitas vezes, no sonho. Então, durante o sonho, a gente tem as sensações também, as sensações corporais. As dores e os prazeres do corpo, a gente sente durante o sonho também. Mesmo porque quando a gente sonha, né, o nosso cérebro continua no corpo e nosso corpo responde aos estímulos cerebrais, digamos assim. Né? O Jonathan diz aqui que quando percebe que está sonhando, geralmente acorda. Não sei, Jonathan, vai que você está sendo vítima como aquele cara do filme Inception. Já viram aquele filme Inception? Como é que é em português?
esqueci o nome. Mas o filme é assim, são pessoas que entram no sonho das pessoas para plantar ideias. Nunca viram? Deixa eu ver aqui o nome em português. Filme Inception. A Origem. O nome do filme é A Origem, com Leonardo DiCaprio. Deixa eu escrever no chat, deixa eu ver o chat aqui. A Origem. Tem uma cena clássica do filme que, assim, eles estão andando na cidade, aí a cidade dobra, assim. Dobra a cidade, assim. É um filme muito, muito, muito legal. Muito legal. E a ideia do filme é essa: as pessoas dormem e aí outras pessoas, né, a partir lá de coisas tecnológicas, entram no sonho da pessoa para plantar uma ideia. E, enfim, aí só que chega no momento do filme que você não sabe se você tá acordado ou tá dormindo, né? Essa é, essa é a ideia. Tanto que no filme o Leonardo DiCaprio tinha uma esposa que também era do grupo dele, que invadia sonhos, né? E numa missão que eles foram fazer, a mulher dele não acordou mais, ela ficou presa no sonho. Que o sonho era tão bom, tão bom, tão bom, que ela ficou presa no sonho. É um filme bem provocativo, é um filme bem interessante. Que é o princípio do filme Matrix. Agora teve o Matrix 4, né? Mas o Matrix 1 tem a famosa cena da pílula. Né? Pílula vermelha, pílula azul. Né? O Fernando comenta que é muito ruim. Qual? O Matrix 4? É? Ah, eu não vi Matrix 4. Não, não vi ainda Matrix 4. Eu recomendo muito ver o Matrix 1. O melhor de todos é o 1. Né? 1. Qual que é a ideia do Matrix 1? Né? A saga toda Matrix, né? Qual é a ideia? É de que nós, seres humanos, estamos dormindo. E, e o que a gente imagina que é a realidade, na verdade, é um programa de computador. Né? É uma programação, né? Porque assim, é uma época em que as máquinas tomaram conta do mundo e aí as máquinas descobriram que a principal fonte de energia para elas existirem é a energia do corpo humano. Só que o corpo humano ele só permanece vivo se o cérebro permanece agindo, funcionando. Então a gente serve como pilhas, né? A gente fica num casulo e para o nosso cérebro funcionar, então é, existe um programa que simula a realidade. Então, o mundo que a gente vive não é real, né? É a Matrix. Então, essa é a brincadeira do filme, né? Então, o Neo e os outros heróis são pessoas que acordaram da Matrix, né? E perceberam que o mundo que eles achavam que era real não é real, era só um programa de computador. Né? Que é uma brincadeira assim com o budismo, né? O budismo tem essa ideia assim de que a realidade ela não existe, que não existe enquanto uma essência, né? E tudo aquilo que a gente percebe como sendo real, na verdade é só uma parte, uma percepção da nossa mente. Que a realidade é muito maior do que aquilo que a nossa mente percebe, né? E nós ficamos presos a algumas ideias e achamos que o mundo inteiro é aquela ideia que a gente tem sobre o mundo. Então, quando o Buda fala que a gente precisa alcançar a iluminação, é no sentido de que a gente precisa se libertar dessas ideias limitantes e perceber que a nossa mente ela é muito mais ampla e a realidade ela é muito maior do que essa pequena percepção que nós temos das coisas. E aí, à medida que a gente se liberta dessas ideias reduzidas, a gente então se liberta do sofrimento, das causas do sofrimento,
né? E alcança então o Nirvana. É mais ou menos por aí. Porque o Matrix, na verdade, ele é um filme japonês, tá? Ele não é um filme americano, não. Ele é um filme japonês e os americanos fizeram um remake dele. Então, eles brincam assim com essa ideia, né? Nirvana é. Nirvana não a banda, né? Nirvana é o estado em que você se liberta do samsara, Fernando. Existe a roda do samsara, que é a roda das ilusões que nós vivemos, e o nirvana é quando você rompe com essa roda do samsara e se liberta, então, dessas ilusões, desses apegos, né, que a gente tem à mente. É por isso que serve a meditação, no budismo. Basicamente, tá? O negócio é muito mais difícil, muito mais complexo. O negócio é muito mais... É complicadíssimo, né? Mas é por aí que passa o budismo. Por isso que no budismo fala que não existe um salvador, né? O único que pode salvar você é você mesmo, né? Não existe uma pessoa que te salva, porque você está preso aos enganos da sua própria mente. É mais ou menos isso. Então só você pode se libertar. Aí o Buda ensina, né? Os exercícios para você se libertar. Mas não tem um salvador. O Buda não salva ninguém. O Buda ensina caminhos para você alcançar, né, esse estado de iluminação, de despertar, né? Tanto que a palavra Buda significa o desperto. O Buda é aquele cara que alcançou o despertar, ele se livrou das ilusões. Bom, então o Descartes ele brinca com essa ideia, né? O que me garante que eu estou acordado? Eu posso estar sonhando, eu posso estar delirando, certo? Não tem as pessoas que sofrem de uma doença chamada esquizofrenia. Imagino que vocês já ouviram falar, né? Das pessoas esquizofrênicas. As pessoas esquizofrênicas são aquelas pessoas que têm visões ou escutam vozes e é tão real para elas que elas acham que é real, né? Tem um filme muito legal também que trabalha sobre isso. O nome do filme é Uma Mente Brilhante. Esse filme ganhou um Oscar. Ganhou um Oscar de melhor filme. É uma história real, né? O filme é uma história real de um cara que ganhou o prêmio Nobel de Economia. Ele era um matemático que era esquizofrênico. Ele era um professor que sofria de esquizofrenia. E aí o filme relata, né, como era a vida desse professor, que era uma pessoa, era um gênio, mas ao mesmo tempo era esquizofrênico. E tem uma cena muito legal no filme em que ele conhece a situação dele de uma pessoa doente, ele sabe que ele é doente, e então ele sabe que algumas pessoas são reais, né? Ele já reconhece que algumas pessoas são reais, mas ele constantemente via outras pessoas que não existiam. Então tem uma cena que é muito legal assim, que ele está dando aula, fazendo os cálculos, né, na lousa, e aí aparece, ele está conversando com duas pessoas e aparecem outras pessoas. Aí ele olha para lá e fala assim: "Vocês estão vendo essas pessoas que chegaram agora?" E as pessoas falam assim: "Sim, estamos vendo." "Ah, tá, então não é coisa da minha cabeça, né? Não é uma ilusão, né, fruto da minha doença, né?" Então a esquizofrenia, né, as pessoas que sofrem de esquizofrenia, elas veem e ouvem coisas. Elas veem e ouvem vozes. Sabe onde a gente vê muito caso de esquizofrenia? Em moradores de rua. Não sei se vocês já tiveram uma experiência triste, que é muito triste, de passar por uma pessoa que mora na rua e essa pessoa está conversando com alguém, está brigando com alguém, está discutindo com alguém. Não sei se vocês já viram uma cena assim. É muito certo que essa pessoa ela seja uma pessoa esquizofrênica e ela está na cabeça dela, ela realmente está vendo alguém e está brigando com essa outra pessoa. É real. Essa pessoa é real. Esse delírio é real para aquela pessoa.
O Jonas comenta aqui, mas e se a pessoa que responder que está vendo for algo da cabeça dele? Então, é um problema, né? É um problema, Jonas. É verdade, mas esse é o drama do esquizofrênico, né? Esse é o grande drama, ele não consegue discernir o que é real e o que não é real. Né? No Brasil mesmo, há uns 10 anos atrás, 5, nós tivemos 2 casos de assassinato de pessoas famosas, um cartunista e um... Teve um cartunista e um cineasta, eu acho, que eles foram mortos pelos filhos, porque os filhos tiveram um surto de esquizofrenia e mataram os pais. É uma doença muito séria, muito grave, né? No nível, dependendo do nível que essa doença alcança, né? Ela é muito séria e muito grave. Porque a pessoa toma aquele delírio como sendo algo real. Então, o que me garante, pegando a provocação do Descartes, né? O que me garante que eu aqui não esteja sofrendo também de um delírio por conta de uma doença? O próprio Descartes, no livro, ele fala assim, o que me garante que eu não estou sofrendo dos gases da bile? Não sei que doença é essa, né? Porque o Descartes falou isso em 1600, não sei que doença era essa, gases da bile, em 1600. Mas o Descartes, ele também cogita, né? Eu posso estar sonhando, ou eu também posso estar aqui tendo um delírio por conta de uma doença, certo? Então, o que me garante que eu estou acordado? Isso é a aplicação da dúvida, segundo Descartes. Então, a princípio, eu não posso afirmar que eu existo, que o meu corpo existe. Muito menos afirmar que as coisas que eu vejo, que eu ouço, são reais, elas existem. Eu não tenho segurança nenhuma para afirmar isso. Claro, eu não estou dizendo que não existe. Eu estou dizendo que, a princípio, eu não posso afirmar. Eu não posso dizer que vocês estão aí. Eu não posso nem dizer que eu estou aqui. Porque eu não tenho certeza sobre isso. Ah, Rafael, mas são dúvidas ridículas. São ridículas, mas são dúvidas. Esse é o ponto do Descartes. Tanto que a dúvida, né, a gente chama de dúvida metódica. Porque é uma dúvida que surge voluntariamente. Não é uma dúvida que surge do nada. O Descartes, ele propositalmente duvida das coisas, para testar realmente se as coisas são passíveis de ser duvidáveis ou não. Então é uma dúvida que ela é voluntária, então a pessoa decide duvidar, e é uma dúvida hiperbólica, é uma dúvida exagerada. Porque assim, para o Descartes, o conhecimento verdadeiro, ele tem que superar qualquer tipo de dúvida. Qualquer tipo de dúvida. Pode ser a dúvida mais ridícula que seja, mas é uma dúvida. Por isso que a gente chama de dúvida hiperbólica. É uma dúvida exagerada. Tá? Um exemplo. Descartes duvida da existência de Deus. Então, como é que ele duvida da existência de Deus? Ele fala assim, poxa, eu acredito que exista um Criador, que criou todas as coisas. Mas o que me garante que essa ideia que eu tenho de um Criador, na verdade, não seja uma ideia colocada na minha cabeça por um gênio maligno, por um ser que colocou na minha cabeça a ideia de que existem coisas e, na verdade, não existe nada. E esse ser colocou essas ideias na minha cabeça só para rir da minha cara. Seria o gênio maligno, segundo Descartes. Então, na verdade, nada existe. Né? Tudo que a gente acha que existe, não existe. Porque são ideias colocadas na nossa cabeça por um ser que está rindo da nossa cara. Dizem que Deus é brasileiro, né? Bom, se Deus é brasileiro, a chance de ele ser um gênio maligno é muito grande, né? Porque brasileiro zoa. Se Deus for brasileiro, Deus zoa. Então tem que tomar cuidado com Deus ser brasileiro. Então, assim, você pensa, mas é bobagem, né? O Fernando fala que isso é muito noia. Ok, é uma noia, mas é uma dúvida? Não é uma dúvida que pode
uma dúvida existente, não é uma dúvida possível de existir? É uma dúvida. É uma dúvida. Ah, é ridícula. Não importa se é ridícula. O importa é que é uma dúvida. E a gente precisa derrubar essa dúvida para que a ideia de que Deus exista seja uma ideia verdadeira. Enquanto eu não derrubar a ideia de que Deus é só um gênio maligno, então eu não posso dizer que a ideia da existência de Deus é uma ideia verdadeira, é uma ideia real. Essa é a dinâmica do Descartes. Porque o critério é rígido. O critério é: eu não posso aceitar como verdade nada, nada que possa ser duvidável. Só é verdadeiro aquilo que não tem dúvida nenhuma. Nenhuma. O critério é bastante rígido, o critério cartesiano. Tá? Então, é a primeira regra e o principal mecanismo dessa regra é a dúvida. A dúvida enquanto método. Enquanto método de testar o conhecimento. E aí, os outros 3 princípios não tem muito segredo, né? O segundo princípio é: à medida que eu duvido e vai aparecendo as dificuldades, eu divido cada uma das dificuldades para poder examinar cada pedacinho dessas dificuldades e eliminar todas as dúvidas que existem nessas dificuldades. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da medicina, né? Na medicina a gente tem lá os conhecimentos todos especializados. Você está com uma dor de cabeça, aí você vai no clínico geral, o clínico geral diz assim: não, essa tua dor de cabeça, na verdade, é um problema na mandíbula. Aí você vai no dentista, o dentista fala: esse teu problema na mandíbula, na verdade, é um problema no dente não sei o que. Aí eu vou te encaminhar para um especialista no dente não sei o que. Aí você vai no especialista dente não sei o que, ele vai dizer: mas aí nesse dente não sei o que, você precisa encontrar como você é criança, você precisa ir num ortodontista infantil, porque eu só atendo adulto. E assim vai indo. Né? Então, na medicina, existem as especialidades. O que é isso? Foi se dividindo o corpo humano em várias partes para poder entender melhor cada parte do corpo. Então, não adianta nada você estar gripado e ir num cardiologista. O cara vai olhar para você: eu só entendo de coração. Se você está com problema de respiração, você tem que ir no otorrinolaringologista. Você está com dor no ombro, você vai no ortopedista. Mas você tem que ir no ortopedista, não adianta ir no ortopedista especializado em pé. Você tem que ir no ortopedista especializado em ombro. Esse é um método cartesiano de pensar. Você divide as coisas para entender cada parte, e aí à medida que você entende cada parte, você vai entendendo o todo, porque você vai tirando a dúvida das partes. Você vai fazendo uma limpeza. O terceiro passo é conduzir por ordem meus pensamentos. Isso aqui é matemática, né? A influência da matemática. Lembra quando vocês estavam aprendendo a fazer continhas? Aí a professora diz assim: linha 1, vai escrevendo do ladinho, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. O que é isso? Você vai ordenando o pensamento, você vai organizando o pensamento para saber o que você fez em cada momento, em cada parte. E aí, isso é o ensejo para o último princípio, que é você revisar tudo que você fez. Você chegou numa conclusão, para saber se essa conclusão está certa, você refaz tudo de novo. Por que refazer tudo de novo? Para ter certeza que não errou em nenhum lugar, em nenhum momento. Não é isso que o professor de matemática disse para a gente? Depois que você fez a conta, refaça ela, revisa, para ver se você não fez errado. Como a gente não tem paciência com matemática, como a gente quer acabar logo o exercício, a gente faz uma vez só e dane-se, né? Aí na hora de corrigir a atividade, na hora da prova, da correção da prova, você vê lá que você menos com menos, em vez de colocar mais, você colocou menos com menos, menos. Se você tivesse revisado a questão, você teria percebido esse erro. Então esse é o quarto passo. Então esse é o método cartesiano.
O mais importante de todos é o primeiro princípio: não aceitar como verdadeiro aquilo que possa ser duvidoso. Qualquer dúvida, a dúvida mais ridícula, já é um sinal para você não tomar como verdade a princípio. Depois, durante a investigação, você pode até perceber que é verdade, que é verdadeiro. Mas a investigação, ela vai dirimir as dúvidas que você tinha. Por isso que o conhecimento se mostra verdadeiro. Se durante a investigação as dúvidas não cessarem, você não acabar com todas as dúvidas, então o conhecimento que você tem é um conhecimento falso, não é um conhecimento verdadeiro. Então, não aceitar como verdade algo duvidoso, dividir as partes para estudá-las em pedaços, enumerar cada passo da investigação e depois revisar tudo. Esse é o famoso método cartesiano. Para encerrar aqui, o Jonatas comenta que a dúvida sempre vai existir, então nunca chegaremos na verdade. Isso cria um paradoxo, porque se nunca vamos alcançar a verdade, significa que a nossa verdade é não alcançar a verdade. Então, o Descartes ele chegou numa verdade. Ele chegou numa verdade indubitável, num conhecimento que não é possível duvidar, que é expressa pela frase penso, logo existo. Essa é uma verdade que não é possível ter dúvida nenhuma a respeito dela. Mas para eu poder explicar o que essa frase significa, eu preciso de mais uma aula. E aí, semana que vem, se tudo der certo, a gente termina o Descartes. Ok? Semana que vem eu explico então o tal do pense, logo existo e tento mostrar, ajudando o Descartes a mostrar como isso é uma verdade indubitável. A verdade de que eu existo é uma verdade verdadeira, que não é possível de dúvida. Tá bom? Então, a gente se vê semana que vem. Tchau. O Jonatas pergunta se eu já ouvi a teoria do cérebro de Boltzmann. Não. Não ouvi não. Jonatas. Kaique, a presença eu já vi vocês aqui. Depois eu tenho aqui um programinha aqui da presença. A presença de vocês é automática aqui no programinha que eu tenho. Tá bom? Quando uma reunião aleatória entre estrelas forma uma consciência que pensa, mas não existe. Vou pesquisar. Isso é que eu gosto dessas coisas de ficção científica. Vou pesquisar. Valeu. Tchau, tchau, gente.